Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu quero aqui dar continuidade para alguns que já ouviram, mas para a igreja, a respeito de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu ministrei resumidamente ali no nosso culto de comunhão, a respeito de um tema muito importante e que precisamos dar mais atenção para entender o que Deus realmente quer de nós, né? E esse texto ele fala sobre processo. Repita comigo, processo. Quem gosta de processo, levanta a mão. Ninguém gosta de processo, não é verdade? É muito bom quando nós temos, por exemplo, condições de, às vezes, reformar a nossa casa, e a gente costuma dizer, eu reformei minha casa, não é verdade? A gente, às vezes, tem um projeto, né, para construir alguma coisa, e a gente fala, olha, eu construí aquilo ali, eu construí aquilo lá, mas na verdade a gente não fez nada, a gente somente utilizou os recursos que pagaram as pessoas responsáveis pela construção, pela reforma. Então a gente pagou um preço ali, que nos livrou do processo, ok? Obtivemos o resultado, mas não participamos do processo. Mas quando se fala de andar com Deus, e entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, Deus ele quer que nós tenhamos pleno conhecimento do valor do que Ele está fazendo, do valor que nós temos para Ele, e nada melhor do que passar pelo processo, porque é no processo de Deus, que nós vamos sentir na pele literalmente, na alma literalmente, em todas as áreas da nossa vida iremos sentir o peso, as dificuldades, muitos momentos não vamos entender nada do que está acontecendo, mas haverá também momentos de alegria, momentos de paz e momentos de entendimento da grandeza do que Deus está fazendo na nossa vida. Tudo isso a gente vive no processo, e é baseado nesse entendimento que eu quero ministrar essa palavra, e é por isso que eu quero que você vá lá, capítulo 29 do Evangelho de Lucas, vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 35, obrigado, Jair. Mas antes eu quero apresentar esse tempo na presença do Senhor, amém? Pai, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui. Eu peço que nessa noite o Senhor venha tomar a atenção do teu povo, que nenhuma distração venha tirar o teu povo do centro da tua vontade. Muitos, eu tenho certeza, entraram aqui, Senhor Jesus, necessitados de uma resposta, necessitados, Senhor Jesus, de uma resolução do problema que eles têm carregado, sem entender o porquê têm vivido isso, mas eles querem sair daqui com o entendimento, Senhor. Por isso eu te peço, fala aos corações dos teus filhos, manifesta o seu poder, porque nós sabemos que o Evangelho não é somente conhecimento, é o poder do Senhor sendo manifestado para a salvação daqueles que o Senhor ama. Por isso manifesta o teu poder, que a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do teu Espírito, e não a voz do nosso eu, da nossa ansiedade, dos nossos problemas e preocupações, mas o seu Espírito, que nos direciona, que nos consola e que nos mostra o caminho a seguir. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é assim: quem permanece no processo, vive a plenitude do Espírito. Ano de 2026, o ano de sermos cheios do Espírito Santo, e eu já vou te dar uma dica: quer ser cheio do Espírito Santo? Não abandone o processo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Permaneça onde você está. E aqui eu não me limito em falar somente de lugar geográfico, mas onde você está, e onde a voz de Deus é sensível.
Porque se hoje você está aqui e você tem se queixado, olha, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus, olha, eu tenho andado muito frio, coração endurecido, eu perdi a sensibilidade. Então, irmãos, é possível que você já tenha aí se distanciado do local que Deus te colocou. E aqui o contexto dessa palavra se dá em que Jesus, ele cumpriu sua promessa. Ele foi entregue aos pecadores, ele foi morto, ressuscitou no terceiro dia. Muitos perceberam e confirmaram que o seu corpo já não estava mais no sepulcro. Pedro foi lá, olhou e viu somente os lençóis. E é assim que começa o versículo 13. No mesmo dia em que Pedro viu somente os lençóis, neste mesmo dia, versículo 13, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém. 60 estádios era a medida de distância. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel, mas agora, além de tudo, é já hoje, e o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele lá. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que diz estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele achava em todas as escrituras. Versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que iam para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava quanto às escrituras? Na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aplauda ao Senhor por esta palavra. Aleluias. Só pelo que a gente leu aqui, eu já não precisava falar mais nada, porque aqui nós reconhecemos dois discípulos, que depois que se cumpriu a palavra, Jesus morre, sobreveio o medo, sobreveio ali a insegurança,
E quando nós estamos diante do medo e da insegurança, nós somos tentados a tomar decisões precipitadas. E o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é que o processo de Deus inclui dias bons e dias maus. Os discípulos estavam tristes porque Jesus morreu. Olha só. Aí eu pergunto, eles caminharam cerca de 3 anos com Jesus. Certamente eles ouviram muitos ensinamentos, muitos conselhos. Jesus ali fez muitos milagres, eles presenciaram esses milagres. Eles tinham uma intimidade com o Mestre. Mas quando o Mestre morre, eles se entristeceram. Mas a pergunta que fica é: mas a morte de Jesus não fazia parte do plano? E eu fiquei me perguntando quando eu lia, o que fez esses homens se entristecerem e seguirem seus próprios caminhos, diante de uma promessa se cumprindo? Quantos aqui querem ver as promessas do Senhor se cumprindo em sua vida? Todos nós queremos, mas sabe qual que é o problema nisso? A gente quer a promessa cumprida, mas a gente não quer entender e aceitar o processo antes do cumprimento da promessa. Certamente Jesus falou de muitas coisas maravilhosas que aconteceriam, e dentre elas o Senhor falou de sua morte. Só que nós temos o nosso cérebro inclinado somente para lembrar e considerar o que é bom, e não o que é ruim. Jesus deixou bem claro ali quando ele falava: olha, em breve o Filho do Homem será entregue aos pecadores, ele será humilhado, ele vai apanhar, ele vai ser preso, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele falou isso para os seus discípulos, e diante disso Pedro veio e falou: não, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor. Ele finalizou dizendo: ele vai ressuscitar. Mas parece que quando se fala de morte, a gente esquece todo o resto. A gente fica somente com a notícia mal e a gente só quer combater ela. Não, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor. E é quando Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Não para Pedro, mas para o demônio que já havia tomado as emoções de Pedro. E aí está um ponto interessante para nós refletirmos. Se no momento mal, se nas situações difíceis, se nas circunstâncias ruins, mesmo o Senhor já falando o que aconteceria, nós nos entristecemos e abandonamos o caminho, esse é o maior sinal revelador que nos diz: olha, você nunca foi espiritual. É duro às vezes ouvir isso tendo, 20, 15, 10 anos de igreja. Mas nós somos pessoas emocionais, quando nós estamos diante de uma situação em que as nossas emoções nos governam. Pedro, emocionado, disse para o Senhor: eu não deixarei isso acontecer, mesmo o Senhor dizendo para ele: mas isso precisa acontecer, porque Pedro estava com medo. Pedro não queria perder o seu mestre. Pedro não queria perder os momentos bons de milagres acontecendo ao seu redor. Pedro não queria perder o seu escudo, quando muitos religiosos e judeus ali vinham para cima deles, e Jesus sempre estava à frente os defendendo. Mas Jesus estava preparando os seus discípulos para um novo ciclo. E qual ciclo era esse? Eu vou subir ao céu, eu vou estar com meu Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador. Eles não estavam ainda preparados para essa realidade. Agora vai ser com vocês. E nós vemos esses 2 discípulos aqui se desviando do propósito, saindo de Jerusalém e tomando o seu próprio caminho. Jerusalém representa o local, o lugar de segurança, o lugar da presença, o lugar onde o Senhor nos direcionou. Mais para frente a gente vai perceber no texto que Jesus, depois que ele está com seus discípulos, ele já mostra para eles que ele ressuscitou e que ele cumpriu sua promessa. Ele diz: olha, fiquem
todos em Jerusalém, até que do alto sobreveio o quê? O Espírito. O propósito de eles ficarem em Jerusalém, o propósito de eles confiarem nas promessas, o propósito de eles viverem o processo, crendo que a plenitude do Espírito viria, era justamente o que Deus esperava deles. Mas, assim como esses dois discípulos, nós temos a tendência a chutar o balde, como dizem, né? A jogar tudo para o alto, né? Eu vi um vídeo esses dias muito engraçado, que as pessoas, né, elas costumam dizer: eu vou jogar tudo para o alto, eu cansei, eu vou jogar tudo para o alto. E a menina falava no vídeo assim: tá bom, mas você jogando as coisas para o alto aqui, ó. Você não tem nada para jogar para o alto. Você vai jogar o que para o alto? Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não tem nada. Você vai jogar o que para o alto? Como se nós tivéssemos algo a perder. E queridos, às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o nosso trabalho, a gente olha para a nossa família, a gente olha para os nossos bens, por mais poucos ou muitos que sejam, cada um aqui tem uma medida. E no momento ruim, no momento difícil da nossa vida, a gente tem medo de perder tudo isso. A gente quer que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, desde que não toque naquilo que nos trará prejuízo, desde que não toque nas nossas vidas, para que não venha a enfermidade, para que não venha a perda. Se eu perguntar aqui, quantos já sofreram perdas? Quantos já faliram? Quantos já perderam dinheiro? Quantos já foram enganados? Quantos foram traídos? Quantos aqui foram machucados, maltratados, traumatizados? Todos nós temos um pouco disso. Mas o Senhor está nos chamando para viver uma intimidade de relacionamento com Ele, ao ponto de o processo não nos distanciar, mas nos levar mais para perto. Porque é no processo que o caráter é transformado. É no processo de Deus que nós somos amadurecidos. E por não querer viver o processo, nós perdemos muitas coisas. Até o que parece derrota, quando Deus está no controle, é parte do caminho. Parece que eu estou perdendo, parece que eu tive prejuízo, parece que eu serei destruído, mas não, faz parte do caminho, faz parte do processo. E qual que era o processo aqui? Permanecer em Jerusalém, continuar firme na palavra. E eu tenho certeza que a gente precisa também pensar na humanidade desses homens. Quando Jesus morre e ressuscita, ali acontece um rebuliço naquela cidade. As pessoas começam a perseguir os cristãos, e começam a querer impedir os cristãos de falar sobre Cristo e tudo mais, até para que ele não se torne um ídolo, né, naquela época. Então os cristãos começam a se esconder em suas casas, começam a ficar um pouco mais escondidos. E esses homens certamente pensam: pronto, pregamos, mostramos o caminho, agora o mestre que nos conduzia morreu, agora estamos sozinhos, o que nós vamos fazer? Vamos fugir. Pedro resolve voltar a pescar, justamente no local onde o Senhor o chamou para ser pescador de homens. E esses dois resolvem pegar um caminho e ir embora, vão para Emaús. Mas o nosso Jesus, ele é tão misericordioso, que a Bíblia fala que ele foi atrás de Pedro, ele foi atrás desses dois. E isso é maravilhoso, por quê? Porque o Senhor sempre vai nos dar uma segunda chance. Ele não te ama porque você é bonzinho, Ele não te ama porque você é trabalhador, porque você é honesto, porque você paga suas contas, porque você não mexe com ninguém, você é um exemplo na sua empresa, você é um exemplo na sua casa, na sua família. Ele não te ama por causa disso não, irmãos. Ele te ama justamente por você ser quem você é. E você, quando está sozinho, você sabe quem você é. Você sabe. Às vezes nós tentamos manter a reputação,
Mas ai de nós se nós dependêssemos somente da nossa reputação. Jesus sabe que você é mau, que você é fraco, que você é inconsistente, que você não consegue segurar a onda sozinho, Ele sabe. E é por isso que Ele quer te abraçar, é por isso que Ele quer te trazer para perto, porque Ele sabe que sem Ele você não vai conseguir. É interessante que quando Jesus encontra Pedro naquele mar tentando pescar, tentando fazer o que ele fazia antes para sobreviver, Jesus chega para ele, ele vem correndo e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro, 2 vezes insistiu: te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus não estava perguntando somente se Pedro estava emocionado, se Pedro sentia alguma coisa por ele. Jesus queria saber se Pedro estava disposto a voltar para o processo. Ele queria saber se Pedro estava disposto a amá-lo como ele ama Pedro. Pedro, eu dei minha vida por você, e eu quero saber se você está disposto a dar a sua por mim. E como que Pedro poderia dar sua vida para Jesus naquele momento? Ele disse: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Cuide da minha igreja, cuide dos pequeninos. Tu me amas, Pedro? Comece a dedicar a sua vida à minha obra. Tu me amas, Pedro? Comece a dedicar a sua vida a mim. Essa sua atitude de abandonar tudo e voltar a pescar não é sinal de amor, Pedro. Você voltou a depender do que você dependia antes de me conhecer. Eu quero que você continue acreditando no processo, Pedro. E quantos estão aqui nessa noite, talvez desistiu, abandonou, não está mais no mesmo gás, o coração não arde mais, porque começou a se conformar com algumas coisas que foram acontecendo, começou a se conformar com a desistência talvez de outras pessoas, e que te ajudavam de uma certa forma. Talvez pessoas saíram da igreja, e você parece que estava dependente daquela presença na igreja, e agora depois que aquela pessoa partiu, você não consegue mais caminhar, você não consegue mais buscar, você não consegue mais estar em comunhão. Faz parte do processo. Pessoas vêm e vão nas nossas vidas, faz parte do processo. Talvez você teve uma perda e você está aí, não consegue entender ainda como vai ser a sua vida depois dessa perda. Irmãos, faz parte do processo. Eu não estou diminuindo o que você está sentindo, eu não estou diminuindo o peso da barra que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor Jesus que habita dentro do teu coração, Ele tem acompanhado detalhe por detalhe, Ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está passando, e a mesma palavra que Ele um dia trouxe a mim e a muitas pessoas aqui, Ele está trazendo para você também. Eu quero que você permaneça firme, porque ainda não acabou, a promessa está em andamento. Mas existe um perigo aqui, irmãos. Quando escolhemos o caminho de Emaús, ficamos vulneráveis. E a vulnerabilidade aqui no caminho de Emaús se dá na cegueira espiritual. Quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, nos tornamos cegos. Não conseguimos mais enxergar Deus como Ele é. Não conseguimos mais entender a vontade de Deus à luz da palavra. Por quê? Porque nós estamos querendo viver um propósito de Deus seguindo um outro caminho. Os propósitos estão lá, mas nós estamos aqui querendo que eles aconteçam aqui. E Deus, Ele jamais vai mudar os seus planos para agradar o meu e o seu coração. Em todas as vezes a palavra sempre diz que nós devemos agradar o coração de Deus e não o contrário. Mas às vezes que Ele diz que Ele concederá o desejo do nosso coração, Ele informa antes: se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vós, tudo o que pedireis acontecerá. Nós precisamos estar no centro de sua vontade. Eles estavam conversando sobre Jesus,
mas não reconheceram Jesus. Isso é forte. Quantas vezes falamos de Cristo, até mesmo pregamos Cristo, ensinamos Cristo, mas não conseguimos enxergá-lo. As pessoas não o enxergam em nós, mas nós aprendemos a falar dele, nós aprendemos, e às vezes nos sentimos até bem quando falamos de Jesus. Mas aqui o texto diz, eles estavam nos seus próprios caminhos falando de Jesus. E quando você está no seu próprio caminho falando de Jesus, o que você fala de Jesus não condiz com o que Ele é, mas o que você idealizou sobre Ele. E quando nós idealizamos Jesus, segundo o nosso entendimento, segundo os nossos sentimentos, e segundo as nossas circunstâncias, esse Jesus não é mais o Cristo. Não é mais. Mas nós nos convencemos que é, porque é mais confortável. É muito mais confortável ficar chorando o leite que se derramou, do que manter a calma, pegar um pano com água, um Veja, sei lá, o IP também que tem é bom, passar o pano, tirar todo ali o grosso, porque é o que resolve. Mas nós, como nós somos emocionados, a gente precisa ser assistido, a gente quer ser assistido, a gente quer chorar. Você vê que eles estavam em dois, estava um chorando para o outro. Você viu, Jesus morreu, e agora? Eu achei que ele iria remir a Israel, eu achei que ele iria cumprir o que ele falou que ia fazer, mas ele morreu, e agora? Acabou. Ó vida, ó céus, o que nós vamos fazer na nossa vida agora? Aquele que nós depositamos as nossas esperanças já não está aqui entre nós, e mal eles sabiam que ele estava ali do lado. Sabe por quê? Eles estavam cegos. Quando nós nos escondemos atrás da nossa dor e do nosso trauma, nós não conseguimos enxergar o Jesus verdadeiro. Não conseguimos. Olha aqui Lucas 24:16, o que diz: os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. E sabe o que acontece quando nós estamos assim? O amor se esfria, porque quando você não vê Jesus, você não vê beleza. Quando você não vê Jesus, você não vê esperança. Quando você não vê Jesus, você não consegue olhar o lado bom das coisas, somente o lado ruim das coisas. E olha o que diz Apocalipse 2:4: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Quando a gente sai da presença, a gente abandona o primeiro amor. E o primeiro amor não é um sentimento, não é uma motivação. O primeiro amor não é um gás que te faz correr, fazer e acontecer. O primeiro amor é a decisão de permanecer onde Ele te colocou. Porque é ali que você vai ver, é ali que você vai sentir, é ali que você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Hebreus 10:25, olha o que diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de muitos. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Precisamos estar em comunhão no local que Ele nos chamou para estar, encorajando uns aos outros, admoestando uns aos outros, porque é nesse ambiente que o Senhor ordenará a sua bênção. É nesse ambiente que nós estaremos sensíveis, aptos para ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. Agora, distante, em outro caminho, já era. O nosso guia agora será os nossos traumas, nossas tristezas, nossas preocupações, a nossa ansiedade. Quando nos afastamos, irmãos, olha o que acontece: perdemos a visão espiritual, ficamos dominados pela tristeza, nossa fé esfria e começamos a interpretar tudo errado. A sua interpretação de quem é Deus, de qual é a vontade de Deus, do que é ser igreja, do que é estar em comunidade, do que é ser cristão, está corrompida, está alterada, enquanto você continuar
vivendo o seu próprio caminho. Enquanto você continuar entendendo que basta você fazer do seu jeito que Deus vai abençoar, não adianta, não adianta, a sua interpretação está ofuscada, está interrompida. Existe um filtro aí que te impede de enxergar Deus como Ele é. Quem se afasta do centro da vontade de Deus, perde a visão, mesmo que continue andando. Olha só, a gente fica tão cego que a gente acha que o fato de estar caminhando, fazendo, participando, trabalhando, estando em evidência, estando aqui, estando lá, eu estou em movimento, eu estou fazendo, eu estou aqui, eu estou lá, eu estou ensinando, eu estou aprendendo, eu estou falando de Jesus, eu estou na bênção. Não, não está. Isso vai trazer um cansaço para você, que vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, e é onde muitos dão cabo de suas vidas, é onde muitos destroem suas famílias, é onde muitos abandonam e vão embora e vão viver uma vida totalmente diferente do que Deus chamou para ser. O encontro com Jesus nos faz voltar para o lugar de comunhão. Queridos, o encontro com Jesus nos faz voltar para o lugar de comunhão. Aí eu te pergunto, quem ama Jesus? Todo mundo vai falar, eu amo Jesus. Quem aqui tem comunhão com Jesus? Todo mundo vai falar, eu tenho comunhão com Jesus. Como tem sido sua vida hoje? Que tipo de comunhão você tem tido com o Senhor? Que tipo de comunhão você tem tido com a igreja? Você tem esse sentimento de pertencimento quando você está aqui? Ou você fica pelos cantos, entristecido, cabisbaixo, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava? Ou talvez porque as pessoas não te visitam, ou porque o pastor não falou com você, ou porque o obreiro chamou minha atenção, ou porque o meu líder isso, o meu líder aquilo. Como que é a sua comunhão com Deus? Porque é nesses momentos, queridos, que nós vamos entender de que processo nós estamos fazendo parte. O Senhor falou para eles darem continuidade, e eu tenho certeza aqui que você já sabe exatamente o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para a sua vida. Você chegou aqui, você foi ganho pela palavra. Teve um momento em que você foi consolidado, olha ali, ou seja, você não tinha estrutura para caminhar, você não tinha estrutura para permanecer, e você foi consolidado. As pessoas te deram a mão, até você brotar, até você germinar, e aí você começou a ser discipulado, e é nesse momento que às vezes as coisas, começam a acontecer, as pessoas começam a pegar os seus caminhos ali no discipulado ali, uns resolvem permanecer, outros resolvem pegar o caminho de Emaús. Sabe por quê? Porque tem medo do envio, tem medo de ser enviado e ser peça fundamental da obra de Deus. Eu quero ver a promessa, mas eu não quero ser enviado para que ela aconteça. Esses homens estavam ali depois da morte de Jesus, e Jesus falou: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse verdade eu não teria dito a vocês. Mas eu vou ao Pai, eu prepararei essas moradas, mas eu voltarei, eu buscarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa foi dada por completo. Eles esperançosos ficaram felizes: eu vou morar com o Senhor nos céus, na morada que Ele está preparando para mim. Glória a Deus. Quem está feliz por essa palavra? Diga glória a Deus. Mas existe um processo. O processo é permanecer onde Ele te colocou. O processo é não procurar os seus caminhos quando as coisas começam a acontecer diferente do que você esperava. O processo é mesmo diante da morte, você permanecer firme, porque assim como o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo, e a morte para mim é lucro.
porque se você morrer, você vai estar com Ele, se você enfrentar, você vai estar com Ele, em todas as ocasiões, Ele estará conosco. Ele disse, Ele prometeu, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, disse o Senhor. Mas o que faz você afastar? O que faz você deixar? E aqui, queridos, eu não estou me limitando a pessoas que saem da igreja. Nós estamos entendendo que aqui o Senhor está falando de pessoas que está talvez nos seus caminhos de Emaús dentro da igreja há muito tempo. Há muito tempo. E o Senhor está nos chamando para resolver isso. Quem se afasta do centro da vontade de Deus perde a visão. Esse é o ponto principal. Quando Jesus se revela, irmãos, olha o que acontece. Eles reconhecem Jesus. O coração volta a queimar. Eles voltam para Jerusalém e para a comunhão com o corpo. Esses homens estavam ali e Jesus se revelou a eles. E como que Jesus se revelou a eles? Esse é o ponto principal. O texto, como foi narrado ali, eles falando de Jesus de uma forma equivocada, porque estavam nos seus próprios caminhos e não no caminho do Senhor. Jesus está acompanhando eles, porque mesmo que você esteja distante do Senhor, isso não significa que Ele te esqueceu, isso não significa que Ele te abandonou. Lá na mazela do seu pecado, lá na direção errada que você possa estar, Jesus está lá te assistindo. Ele está do lado, e quando eles chegam num ponto onde Jesus esboça, olha, eu vou continuar aqui o meu caminho, olha só, vou continuar o meu caminho, e vocês, não, por favor, fique conosco, já é tarde, a noite já está declinando, vem conosco, entra na nossa casa. E esse foi o ponto principal. Jesus voltou para buscá-los, Jesus se revelou, ensinou as escrituras, o coração deles começaram a arder quando expunhava as escrituras. E esse convite foi providencial, porque Jesus ele veio para buscar, mas se você não quer, eu vou continuar o meu caminho. Eu não vou mudar a direção da missão que eu vim cumprir, só porque você não está satisfeito com o que está acontecendo. E eles falaram, não, fique conosco, entra na nossa casa. Quem está entendendo aqui, irmãos? E Jesus entrou na casa, e quando Jesus entrou na casa, a primeira coisa que ele fez, quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão, e ele partiu, e quando ele partiu o pão, os olhos daqueles homens foram abertos, aleluias. Jesus mostrou quem ele era, Jesus mostrou o alimento. Olha, vocês estão sem comer, vamos, né? Vocês estão desnutridos, vocês já estão vendo miragem, estão falando besteira, vocês precisam comer o pão verdadeiro. Mas para vocês comerem esse pão verdadeiro, vocês precisam deixar eu entrar na sua casa, porque eu vou mostrar o pão, eu vou partir o pão, e eu vou dar o pão para vocês, porque o dia que vocês comerem desse pão, vocês reconhecerão quem eu sou, vocês entenderão para que eu estou aqui para vocês, e vocês tomarão a decisão certa para suas vidas. Olha o que acontece no final, irmãos, olha só, versículo 30, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu. Por quê? Porque agora não era a hora de ser consolidado, tá? Olha só, isso daqui é muito forte, irmãos. Talvez você está aí, e essa palavra tem tocado muito forte no seu coração, você está falando, meu Deus, obrigado por falar comigo, mas só que Deus ele não quer que você venha para você continuar como você estava. Deus está te chamando agora para assumir o seu papel nessa missão. Ele já te consolidou, Ele já te mostrou, Ele já te deu tudo o que você precisa. Ele não vai te trazer de volta para você continuar sendo carregado, não. Ele vai te trazer de volta para que você assuma o seu papel. Espere no local que Ele te mandou, porque no momento oportuno o Espírito virá, Ele te tomará e Ele te levará onde Ele quer te levar, porque Ele é Deus para cumprir as promessas na sua vida. Mas você precisa entender que agora é um novo ciclo. Agora você precisa ser enviado para cumprir e fazer as mesmas obras que Ele fez, sem frescura, sem mimimi, sem problema, porque já passou, não dá mais tempo de ficar sempre nas mesmas coisas, a gente precisa avançar.
E avançar é assumir a responsabilidade, é ser corajoso de enfrentar a morte, de enfrentar a perda. Esses homens aqui, olha o que aconteceu, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, o que aconteceu? Voltaram para Jerusalém, e entraram reunidos aos 11, eles voltaram de um lugar onde eles nunca deveriam ter saído, eles se reuniram com os 11, eles se reuniram com a igreja, eles voltaram para a comunhão, porque é na comunhão que Deus vai cumprir os propósitos da nossa vida, não é na solidão, não é na solitude, não é quando nós estamos sozinhos tentando resolver do nosso jeito, não, é na comunhão, é na vulnerabilidade de depender somente de Deus e não só da força dos seus braços, é no local onde nós confiamos somente na palavra e não só nas circunstâncias, porque o Senhor deixou exemplo para nós. Quando ele foi ali batizado, o Espírito desceu em forma de pombo, uma palavra do céu disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito que se manifestou ali, ele tomou Jesus e o conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, Jesus, o próprio Deus encarnado, ele teve que passar pelo processo. Por que nós vamos fugir? Por que você está fugindo do processo de Deus na sua vida? Ele deu o maior dos exemplos, porque quando Satanás veio trazer as coisas naturais para tentar justificar alguma coisa, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que desce da boca de Deus. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus quando a pomba descia, irmãos? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, e as circunstâncias estão tentando descaracterizar isso, e se você procurar o seu próprio caminho para resolver os seus problemas, você vai deixar de viver como filho e como filha, e vai viver como um bastardo. Você tem a promessa na mão, você tem o testamento da herança na mão, mas você não vai viver os planos de Deus. Sabe por quê? Porque você fez uma escolha de viver como um bastardo e não como filho, e isso é grave, isso é muito grave. Jesus está nos chamando para o amadurecimento. Eu vou partir para o fim, irmãos. Quando não temos paciência com o processo, criamos os nossos próprios deuses. Quando nós não temos paciência com o processo de Deus, nós criamos os nossos próprios deuses, ou o nosso próprio Deus, e damos o nome a Ele de Cristo, damos o nome a Ele de Jesus, mas não é o Jesus das Escrituras, não é. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, corremos o risco de inventar um Deus que concorde conosco. Olha só que interessante. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, corremos o risco de inventar um Deus que concorde conosco, e aí fica tudo mais fácil, fica tudo mais maravilhoso, a gente até chora, a gente glorifica a Deus, porque as coisas estão acontecendo do jeito que esperávamos, e a gente nem percebe que às vezes até quebramos princípios, abandonamos processos, pessoas, e nos envolvemos com projetos que nem são os projetos de Deus para a nossa vida, e nós, como eu comentei lá na célula, a gente monta o projeto, o escopo assim direitinho, os prós e os contras, a gente faz o projeto completo, a gente coloca o espaço da assinatura embaixo, vem e fala: Senhor, assina por favor, já está pronto Senhor, vai ser uma bênção, eu já avaliei os riscos. Quantas vezes no nosso coração a gente falou: bem que Jesus podia fazer isso, né? Bem que Jesus podia fazer aquilo, não é verdade? Isso é a nossa alma chorando porque não está aguentando o processo. E sabe o que é o pior? A gente acostumar a dar ouvidos a essa voz e acreditar que essa voz é o Espírito Santo, e não é. Já é o Deus que nós idealizamos, é o Deus que atende o nosso desejo, é o Deus que atende a nossa vontade. E a gente vai começar a procurar na Bíblia versículos que corroboram com isso. Foi o que Satanás fez no deserto. Ele usou a palavra para falar para Jesus: olha, transforma essas pedras em pães.
Você tem poder para isso. Pula daí do alto aí, está escrito lá na palavra que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nada aconteça com você. Então nós precisamos entender que nós não temos que procurar validação na palavra para que os nossos propósitos sejam vividos e cumpridos. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nós desejamos por nós mesmos, para viver a palavra que nos levará para o propósito de Deus para as nossas vidas. E o primeiro passo é voltar para Jerusalém. O primeiro passo é estar no lugar onde Ele nos chamou para estar, que é no centro da tua vontade. Os discípulos disseram: não esperávamos que fosse Ele que iria remir Israel. Olha só, eles criaram expectativas num Jesus e não aceitaram o Jesus real. Às vezes nós criamos expectativas num Jesus bonzinho, bobinho, generoso em excesso, mas quando o Jesus real se manifesta, a gente se constrange, a gente não aceita o confronto e a gente pega o nosso caminho e vai. Mas não é isso que Deus tem para as nossas vidas. O povo sem paciência lá no deserto, o Êxodo 32, o que eles fizeram quando Moisés demorou para descer do monte? Eles criaram seu bezerro de ouro e começaram a chamar o bezerro de ouro de Deus. Eles idealizaram um Jeová, um Deus, um Criador no bezerro de ouro. Hoje, quais são os seus bezerros de ouro? Qual é o seu bezerro de ouro? Em que você tem depositado a sua fé hoje? Nós precisamos continuar no processo. Muitos querem a promessa, mas poucos aceitam o processo. E para concluir, irmãos, Jesus ele vai atrás. Jesus explica a palavra, isso que é maravilhoso. Ele cura a nossa visão, Ele faz o nosso coração queimar, Ele restaura a nossa fé e nos traz de volta para Jerusalém, o local de comunhão. É isso que Ele faz, é isso que Ele veio fazer. Você percebe que essa história dos discípulos do caminho de Emaús simboliza a missão de resgate, a missão de redenção do Senhor para com a humanidade? O homem pecou, foi expulso do jardim, começou a viver debaixo do pecado. Jesus vem e manifesta como homem encarnado para poder salvar esse homem e trazer de volta para perto de Deus. E esses homens caminhavam com Jesus. Quando Jesus cumpre a promessa, morre, o que acontece? Eles pegam os seus caminhos, eles se distanciam. Jesus vai atrás deles, Jesus resgata e traz eles de volta para a comunhão. Deus sempre está mostrando o seu amor quando Ele vem buscar a gente de volta. Ele nos encontra para nos trazer de volta, não para nos deixar onde estamos. E olha só, queridos, preste atenção nisso aqui. Não é porque Deus falou com você em um ambiente estranho que significa que você está no caminho certo. Preste atenção nisso. Isso é muito forte também. Às vezes nós tomamos decisões e vamos para outros lugares, outras situações. Não estou falando de lugar geográfico, entenda. Estamos vivendo o nosso caminho, nossa forma. E em determinada situação Deus fala conosco. E imediatamente entendemos que deveríamos estar ali mesmo, porque foi ali que Deus falou comigo. Cuidado. Cuidado, porque essa cegueira ela pode te levar para um abismo. Deus ele fala onde Ele quiser, com quem Ele quiser, porque quem poderá se esconder do Senhor, dizia o salmista. Quem poderá se esconder do Senhor? Ele vai te buscar no lamaçal do pecado, não significa que você tem que permanecer lá. Ele apareceu lá para te buscar e não para validar a sua escolha. E nós precisamos ter isso em mente. João 6,37: o que ouve a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O desejo de Deus é nos trazer para perto, mas nós precisamos nos apoiar na palavra. Está triste, está abatido, as coisas estão acontecendo, você não está sabendo lidar, se prende na palavra, fecha os olhos e deixa as coisas acontecerem.
Porque olha o que diz aqui, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, disse o salmista. A lâmpada ilumina para que você não tropece, para que você não pise num buraco, para que você não pise em nenhum bicho. Ou seja, vamos literalmente entender aqui o que o Senhor quer dizer. Você quer caminhar, você quer ir na direção certa, a palavra vai te guiar, a palavra vai te iluminar. É no partir do pão em comunhão que os nossos olhos serão abertos, irmãos. Não adianta querer viver um evangelho sozinho. Não adianta querer viver o evangelho baseado somente no que você entendeu ser evangelho. Aqueles que batem no peito e falam, eu sou igreja, não sabem o que está falando. Você não é igreja. Você não é igreja, irmãos. Você não é igreja. Você não é igreja, irmãos. Eu estou falando isso várias vezes porque a gente precisa entender de uma vez por todas. Você sozinho só é parte de um corpo. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos. Ele é o cabeça da igreja e nós juntos somos igreja. O apóstolo Paulo deu exemplo disso. Não adianta querer viver o evangelho do seu jeito. Mas eu oro na minha casa. Mas eu busco na minha casa, eu vejo a palavra na televisão. Eu oro, eu sou generoso, eu ajudo as pessoas. Irmãos, vai para o espiritismo kardecista. Eles fazem isso até muito melhor do que muitos nós. E nada contra quem é kardecista. Não estou aqui para criticar sua religião, se você está aqui. É para que você entenda que ser igreja é fazer parte do corpo. E fazer parte do corpo é permanecer na comunhão. Abrir a vida, o coração, para que Deus possa entrar e transformar a sua vida. O problema não é ir para Emaús, irmãos. O problema não é para ir para Emaús, porque a gente pode tropeçar, a gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode se equivocar no entendimento. O problema é querer morar lá. O problema é querer entender que Emaús é o caminho onde Deus pode mudar, transformar, embelezar e fazer com que faça parte do plano de Deus. Ele nunca vai fazer isso. O coração só volta a queimar quando nós voltamos para a palavra. O coração só volta a queimar quando nós voltamos para a palavra. E lá em Deuteronômio a gente já entendeu, porque não é fogo estranho que Deus vai aceitar, é o fogo do Espírito, é o fogo que desce do céu, é o fogo que vem da palavra, não é o seu fogo. Longe da palavra, perdemos a visão. Longe da comunhão, perdemos a força. Muitas pessoas caíram, por quê? Porque começaram a querer resolver tudo sozinhas. Muitas pessoas desfaleceram, morreram espiritualmente, porque foi se afastando aos poucos, foi tomando o caminho, quando viu já estava longe. E quando Jesus chegou e falou assim, olha, eu já estou indo, e aí, vai vir comigo? Não teve coragem de abrir a casa, o coração e falar, entra por favor, faça a morada. Não, Jesus seguiu o seu propósito, porque Jesus, ele não vai mudar a sua palavra. Ele não vai mudar a sua palavra. Teve um episódio lá de João em que Jesus estava pregando e começaram a ir embora. Pedro percebeu que estava perdendo o público, falou, Senhor, o pessoal está indo embora. Você acha que Jesus falou o que para Pedro? Nossa, é mesmo? Chama eles lá, eu vou mudar um pouco aqui. Não, ele falou, vocês não querem ir junto com eles também? A palavra é dura? Mas eu não vou mudar a palavra. E Pedro reconheceu, para onde, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aplauda o Senhor, irmãos, por essa palavra. O dia mau não derruba quem está alicerçado na palavra, entenda isso. O dia mau não vai te derrubar se você estiver alicerçado na palavra. Deus não perdeu o controle, você só não entendeu o processo ainda. E eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. Deus não perdeu o controle, você só não entendeu o processo ainda. E nessa noite eu quero fazer um convite para você. Você que está aqui e o Senhor falou com você através dessa palavra, você não está entendendo o processo, você não está entendendo o que está acontecendo, você está desesperado, você está triste, ou diferente desses, você está frio, você não sente mais nada, você não entende o que está acontecendo e você não consegue se levantar, tomar uma decisão. Talvez você não entendeu o processo ainda,
mas o Senhor, Ele quer revelar o seu processo. O Senhor, Ele quer mostrar a sua vontade. O Senhor, Ele quer te trazer para perto. O Senhor quer te encorajar, Ele quer te fortalecer, Ele quer que você esteja pronto para viver as promessas do Senhor. Mas para estar pronto para viver as promessas do Senhor, precisa perseverar, permanecer no processo, porque só assim nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Você que está nessas condições, eu quero que você tome coragem agora, vem aqui em nome de Jesus, vamos juntos orar, como um ato de retidão. Olha, Senhor, eu vou me render ao Senhor agora. Senhor, por favor, entra na minha casa. Você que quer que o Senhor entre agora, sente na sua mesa, reparta o pão com você, vem aqui agora como um sinal. Senhor Jesus, eu quero que nessa noite o Senhor me leve de volta para Jerusalém. Eu não quero mais viver no meu caminho de Emaús, eu não quero mais viver o Evangelho baseado somente no que eu entendi por mim mesmo. Eu quero agora queimar os meus ídolos, eu quero agora destruir a ideia de Cristo que eu moldei por mim mesmo. Hoje, Senhor, eu quero que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa enxergar a grandeza da Tua glória. Eu quero que hoje o Senhor abra os meus olhos para que eu possa reconhecer o Senhor como o Senhor verdadeiramente é, e não como eu idealizei. Você que quer viver isso, saia do teu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. E talvez você está aqui e você literalmente se afastou dos caminhos de Jesus. Você abandonou o caminho por inúmeras circunstâncias, tribulações, talvez você foi traído, foi enganado, teve experiências ruins até mesmo dentro da igreja, de pessoas ali que não deram um bom testemunho, e você não entendeu, você tomou seu caminho, e hoje você sente o peso de estar distante da promessa do Senhor. Hoje você ouviu essa palavra e o Senhor falou no seu coração: volte, volte meu filho, eu vim aqui te buscar, vem comigo, vem caminhar comigo. E você que entendeu essa palavra, você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer sair do seu próprio caminho, saia do teu lugar agora, em nome de Jesus, e vem aqui à frente. O Senhor, Ele quer restaurar a sua visão, Ele quer te tirar da cegueira. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor está restaurando casas, hoje o Senhor está trazendo de volta aquele que estava perdido. Hoje o Senhor está mostrando para nós, queridos, não há nada perdido quando ainda se tem um Deus. Muitos lá fora costumam dizer aquela famosa frase: a esperança é a última que morre. Mas querido, nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que a nossa esperança, um dia ela morreu, mas no terceiro dia ela ressuscitou, e a nossa esperança está aqui. Vem nos nossos caminhos de Emaús nos buscar, para nos levar para o lugar onde nunca deveríamos ter saído. Em nome de Jesus, eu quero que você se renda agora. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, com louvor, com uma canção. Enquanto essa canção toca, enquanto o louvor é entoado, querido, saiba de uma coisa: o louvor liberta, irmãos. Você pode ser liberto agora no momento do louvor. Cada nota musical, cada tom tocado, cada voz aqui entoada, você pode ser liberto, sarado aí na sua alma, onde você está. Vai falando com o Senhor, e em seguida nós vamos orar, nós vamos clamar, e o Senhor vai derramar o seu Espírito, e Ele vai nos encher da plenitude do teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar e vamos orar ao Senhor. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia, Jesus. Senhor, estamos todos reunidos aqui em Teu nome. E assim como o salmista, Senhor, orou, nós fazemos essa oração. Senhor, esquadrinha o nosso coração nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho de Emaús, algum caminho que nos distancia do centro da Tua vontade. Senhor, se por alguma coisa nos distanciamos, leva-nos de volta nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando os corações aflitos, vai tocando os corações angustiados. Senhor, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão temerosos, aqueles que por conta do medo, aqueles que por conta, Senhor, das tribulações, da adversidade, as circunstâncias ruins, tomaram decisões precipitadas. Senhor Jesus, vai trazendo de volta esse coração,
Oh Deus, enche-os agora com o teu poder, com a tua graça, com esse amor que nos abraça, com esse amor que nos acalma. Senhor, traga-os de volta para o entendimento de quem eles são para o Senhor e de quem o Senhor é para nós, em nome de Jesus. Que juntos possamos entender de uma vez por todas qual é o nosso papel no teu reino, para que o Senhor nos chamou. Oh Senhor, nós só queremos viver a sua vontade, nós só queremos ficar e nos posicionar no local onde o Senhor nos levantou. Por isso, Senhor, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos do pecado, liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que está ofuscando a nossa visão, para que nós possamos, Senhor, voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Você que está aqui nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida um tempo de esclarecimento da parte do Senhor. Esclarecimento que vai te dar direção, que vai te dar total condições de avançar naquilo que o Senhor chamou você para fazer, não naquilo que você idealizou para você mesmo, mas para isso você vai precisar permanecer, perseverar no processo de Deus para a sua vida. Esse processo pode não ser fácil, esse processo pode ser dolorido, mas é o lugar que o Senhor te chamou para ser transformado, para ser moldado segundo a vontade dEle e não a sua, em nome de Jesus. Você que quer viver esse processo, erga sua mão lá no céu assim e diga comigo: Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso permanecer, perseverar na tua palavra, e eu te peço, assim como o salmista falou, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me tira desse caminho, porque eu vou perseverar no seu caminho e eu vou viver a plenitude do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você que recebe, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor e se alegre, porque Ele voltou, Ele trouxe de volta aquele que estava longe, em nome de Jesus. Glória a Deus.